Amém, gente? Glória a Deus. Essa semana eu comecei a ler um livro. Eu não sei se vocês conhecem ou se já leram esse livro. É um livro bem fininho. Tem pouco mais de 80 páginas. E o nome do livro é Um Coração Igual ao de Jesus. Quem já leu esse livro? Não? Amém? Então fica a dica, um coração igual ao de Jesus. E ao fazer a leitura, a palavra de Deus ela veio falando no meu coração algo muito interessante. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo, através aqui dessa autoria aqui de Max Lucado. Bem, um coração igual ao de Jesus. Quem deseja ter um coração igual ao de Jesus? Não é? Creio que todos nós, não é mesmo? Agora vamos imaginar o seguinte. Se, o autor ele pega e fala isso ali. Se a gente pegar o nosso coração, em algum momento de nossa vida, um dia de nossa vida, a gente tivesse a oportunidade de pegar o coração de Jesus e colocar no lugar do nosso. Durante um dia todo. Como será que a gente iria se comportar no meio da nossa família, no meio das pessoas com quem nós convivemos, no trabalho, na escola, no nosso dia a dia, no mercado, no elevador, que seja? Como você acha que você se comportaria? Será que nós agiríamos como nós agimos? Será que nós faríamos as coisas como nós costumamos fazer? Não é? E eu fiquei com essa reflexão na cabeça, que o autor colocou ali na minha cabeça, eu fiquei, meu Deus, como seria se durante um dia os meus atos fossem realizados, não por desejo do meu coração, mas pelo desejo que existiu e que existe no coração de Jesus. Nós vemos na Bíblia tantas passagens de Jesus tendo compaixão de uns, compaixão de outros, demonstrando amor por uns, amor por outros. E às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo sobre isso, né? Seja quando a gente dá uma topada no nosso pé no canto da mesa, seja quando a gente está no trânsito, a gente recebe uma fechada, quando a gente está passando o sinal fica vermelho. Como será que Jesus se comportaria no nosso lugar? E eu quero que você imagine isso e guarde isso no seu coração. Porque quando nós paramos e olhamos, nós fazemos uma certa reflexão. E com isso, através dessa reflexão, eu penso, será que as pessoas também notariam diferença na nossa vida? Como será que as pessoas agiriam? Agiriam com espanto? Poxa, mudou da água para o vinho. Nossa, ele não era desse jeito, agora está desse jeito. Ou será que ela falaria assim, não, ele sempre foi assim, mas hoje parece que está um pouquinho diferente. Um pouquinho melhor, né? E essa reflexão eu trago o tema de hoje, que é olhe para o espelho. Será que nós, quando olhamos para o espelho, nós conseguimos enxergar quem nós verdadeiramente somos? Nós conseguimos enxergar quem Jesus, quem Deus quer que nós sejamos realmente? Na casa da tia Daval, bem na cozinha assim, do lado da mesa, tem um espelho bem grande. E não tem um que vá ali na casa dela e não passe ali, olha no espelho, dá uma arrumadinha no cabelo, dá uma ajeitadinha na roupa. Eu até brinco com a minha sogra que ela gosta de ficar ali na frente do espelho. Ela vai conversar, ela vai para frente do espelho e ficar conversando. Ao invés de olhar para a gente, está olhando para o espelho. Todos nós, quando olhamos para o espelho, é por algum motivo. Ou é para pentear o cabelo, ou é para ajeitar uma roupa, não é? Mas se nós olharmos no espelho e a gente conseguir enxergar o nosso coração, o que será que nós trabalharíamos, o que será que nós arrumaríamos? Essa reflexão eu quero trazer hoje para os irmãos, amém? Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, vai dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. As nossas atitudes, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se portar, ela tem que refletir
exatamente naquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos em Cristo, nós não confiamos em Cristo, nós nos entregamos a nossa vida em Cristo. Então as nossas atitudes, elas têm que revelar exatamente o que Cristo é. Em Efésios 4:23, vai dizendo que, coloca lá para a gente, Efésios 4:23, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. E quando nós temos um entendimento que a nossa vida ela é pautada sobre Cristo, nós sabemos que tudo aquilo que nós pensamos e fazemos, ele tem que ser renovado. Aquilo que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Aqueles desejos que nós tínhamos, que nos separavam da presença de Deus, ele passa a não ter mais que fazer parte da nossa vida. E com isso a gente vai trabalhando, a gente vai indo, e muitas vezes nós esquecemos dessas palavras. Esquecemos de como agir em conformidade com a palavra de Deus para que a gente tenha um coração igual ao de Jesus. E algo interessante para que a gente possa perceber isso é que a gente comece a notar coisas que nós fazemos sem pensar. Nós acordamos, abrimos nosso olho, ao invés de nós levarmos nosso pensamento a Deus, nós entregarmos ali o nosso dia a Deus, às vezes acordamos atrasado, levantamos, escovando o dente, trocando de roupa, às vezes mal toma um banho e já sai de casa para trabalhar. Ou então, a partir do momento em que nós sentamos para que a gente possa se alimentar, a gente esquece de agradecer a Deus por aquele alimento. Ou então, quando nós vamos falar com algumas pessoas, às vezes por conta de todas as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, nós somos rudes, nós não prestamos atenção nas palavras, e nós esquecemos que a palavra, ela machuca. Às vezes machuca muito mais do que um tapa, alguma coisa do tipo assim. E essa reflexão que nós temos que ter e entender como deve ser o nosso coração, como deve estar a nossa mente, como deve estar a nossa vida para ela ser diferente, é o que nós vamos estudar hoje. E a primeira coisa que nós temos que fazer para que a gente acabe começando a transformar, começando a se moldar, começando a estar com o coração querendo voltar para Cristo, é que a gente se mostre a Ele. E isso é algo muito interessante. Às vezes nós nos escondemos com medo, ou então nos escondemos porque no momento, do jeito que está aqui para mim, está bom. Eu me lembro na passagem que está ali para a gente ler em Gênesis 3, 9 e 10, que vai dizendo assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O homem ali, ele havia errado, e por conta disso ele se escondeu da presença de Deus. Mas não adianta nada a gente se esconder, porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, sabe onde a gente nos encontrar, sabe o que ele pode fazer para que a gente pegue, poxa, Deus, ele realmente está falando comigo. Ou então Deus realmente ele quer que eu apareça para ele. Então, para que a gente comece então a iniciar esse trabalho, nós temos que se mostrar a ele. E eu acho interessante nessa passagem, quando Adão se mostra a Deus, um pouco antes a palavra vai dizendo que quando ele e Eva percebem que eles estão nus, eles pegam folhas, né, e se vestem ali com aquilo, para que eles escondessem ali a vergonha aparente que o pecado trouxe ali para a vida deles. E mesmo assim eles se escondem de Deus. Mas eu vejo a graça de Deus, ela sendo tão alta e tão transformadora ali na vida deles, que um pouco mais à frente, a palavra de Deus fala que depois que Deus, ele prediz sobre a vinda de Cristo ali, aquele que viria, esmagaria a cabeça da serpente, depois que ele fala que o homem trabalharia, que a mulher com dores de parto daria luz,
mesmo assim a sua graça vem e fala assim: e o Senhor preparou roupas para que eles usassem. Eu vejo isso como uma provisão de Deus. Quando nós nos mostramos para Ele, não adianta que a gente, com as nossas próprias forças, né? Poxa, eu não quero me mostrar para Deus, mas do meu jeito aqui eu vou fazer alguma coisa aqui para que eu mascare isso, para que eu viva bem. Não adianta. Nós só vamos conseguir começar a ter a nossa vida restaurada quando nós nos deixamos ser mostrados, quando nós nos mostramos a Ele e quando nós percebemos que a sua graça ela é maior do que aquilo que nós podemos preparar. Eu acho interessante porque a demonstração da graça de Deus foi a partir do momento em que Ele retira aquilo que eles fizeram para cobrir o seu pecado, o seu erro, a sua vergonha, e Deus cobre aquilo. E assim é nas nossas vidas. Às vezes estamos tão envergonhados de Deus, estamos tão assim abatidos, tristes, entristecidos, que nós esquecemos que Ele realmente é capaz de trazer a sua graça sobre as nossas vidas. E a graça de Deus, ela é tão grande, que ela começa a mexer no nosso interior, que coisas tremendas vão acontecendo a partir dali. O segundo ponto é que nós temos que observá-lo. Depois que nos mostramos a Ele, Senhor, aqui estou, nós temos que observá-lo, para que a nossa conduta seja conforme a conduta de Cristo. Em Efésios 5, versículos 1 e 2, vai dizendo o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós podemos observar isso. Através de Deus, observando a Cristo, a nossa vida, ela começa a se moldar. Nós nos mostramos a Ele e começamos a observar a sua palavra, começamos a observar os seus costumes, começamos a observar aquilo que Ele fez, a maneira como Ele tratava as pessoas, a maneira como Ele se aparecia às pessoas, a maneira como Ele resolvia problemas. Nós começamos a entender e nós começamos a moldar o nosso coração para o dia a dia. No Salmo de número 1, versos 2 e 3, vai dizendo assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. E é através dessa palavra que nós vamos o quê? Observando ao nosso Deus. Eu gosto muito desse salmo que ele fala que aquele que observa, aquele que está ali junto ali dele, é como uma árvore plantada a ribeiros ali de águas correntes. O que é interessante, a água ela sempre está se renovando ali, não é aquela água parada. É uma água que sempre está trazendo nutriente, é uma água que sempre está ali, né, alimentando ali aquelas árvores, alimentando ali aquelas folhagens. E se nós estivermos observando, estivermos enraizados nele, se nós estivermos prontos e preparados para quê? Pegar a palavra do Senhor, meditar nessa palavra dia e noite, a palavra do Senhor ela nos garante que a nossa vida será como essas árvores plantadas a esses ribeiros. E eu creio que quando nossa vida é como essas árvores plantadas entre ribeiros, o nosso coração também ele vai começar a ser trabalhado. A nossa mente ela vai começar a ser trabalhada. E tudo quanto a gente fizer irá refletir aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. A partir do momento em que nós observamos a Ele, nós também temos que estar atentos à sua voz. Há alguns meses atrás, eu ministrei uma palavra falando a respeito disso, ouvir a voz de Deus.
E tem um texto em Mateus 13, versículos de 3 a 8, que eu quero compartilhar novamente com os irmãos, que vai dizendo o seguinte: Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Amém? Olha só que interessante. Estar atento à voz de Deus, ela pode ter muitos significados para nós cristãos. Estar atento quando nós oramos e nós percebemos a presença de Deus e ouvimos Deus falar conosco. Estar atentos à voz do Senhor no nosso dia a dia, quando nós procuramos respostas ou quando Deus ele quer falar conosco e às vezes, sem que a pessoa saiba, Deus acaba usando a vida dela para ela dizer algo que é algo que vem de encontro com aquilo que nós estamos ali orando, ali entregando a Deus. E uma outra maneira de estar atento à voz de Deus é dentro da igreja. Através dos louvores, aquilo que Deus vai falando, aquilo que Deus vai ministrando no nosso coração, através da ministração do louvor que é realizada, através da palavra de Deus que é falada aos nossos corações. São formas de estarmos atentos à voz de Deus. E quando eu vejo essa parábola, nós vemos que ele deu 4 exemplos ali. E somente em um dos exemplos, a atenção àquela semente que foi plantada, como se, imagine que aquela terra fosse nossos ouvidos, e em somente um exemplo onde aquela semente foi plantada, ocorreu o quê? Algo bom. Que falou que deu seu fruto em 100, 60, 30 por 1. Então que a gente possa ter esse ouvido atento, para que a gente ouça a voz de Deus e trabalhe realmente para que aquilo se faça verdade em nossas vidas. Nesse livro, Max Lucado, ele dá um exemplo que certa vez ele foi pegar um avião, e ele compara um culto a um voo de avião. Eu achei isso muito interessante. Quando acaba o culto, a gente sai, a gente vai para casa, às vezes conversando no carro, a gente fala: "Ei, o que você achou do culto?" "Ah, o culto foi bom." Quem já fez isso? Eu já fiz. Né? "O que você achou do culto hoje?" "Ah, o culto hoje foi mais ou menos." "O que você achou do culto hoje?" "Nossa, hoje Deus falou comigo de uma maneira." E quem anda de avião é da mesma maneira. Entrou num avião, sentou, decolou, pousou, saiu do avião. Cheguei, e como é que foi o voo? O voo foi bom. O voo foi tranquilo. Né? Mas a experiência dentro do voo pode ter sido diferente para muitas pessoas. E a experiência no culto, ela também pode ser diferente para muitas pessoas. E ele disse que certa vez ele entrou no avião e próximo dele tinha uma criança. E ele sentou, ele viu aquela criança entrando. Quando ele viu aquela criança entrando, ela foi direto ali para a comissária de bordo e falou assim: "Eu queria conhecer o piloto." Toda empolgada. Ela falou assim: "Não, senta lá que eu vou ver se ele pode te atender." Ele sentou, a criança sentou próximo a ele. E ele começou a observar as pessoas que estavam ali em volta. Tinha gente que já estava colocando fone de ouvido, fechando o olho para dormir. Tinha gente que estava ali com o notebook ligado ali, talvez trabalhando, meio estressado, alguma coisa assim. Tinha aquelas pessoas que estavam tranquilas: "É mais um voo. Estou acostumado tanto, é mais um voo." E ele olhava para aquele menino, e aquele menino ansioso, porque ele queria conhecer o piloto daquele avião. Chegou num determinado momento, parece que o piloto saiu da cabine e falou assim: "Quem que quer me conhecer?" Daí aquele menino deu um pulo, daí sua mãe pegou, levou ele até a cabine, e o menino ficou lá na cabine durante um tempo. Conheceu a cabine, mexeu aqui, mexeu ali, ficou.
De repente, aquele menino me sai ali nem lembro como é que chama, da cabine. Sai todo contente, maravilhado, ganhou um brevezinho de plástico do piloto, já estava ali na sua roupa, e ele falando: nossa, esse é o melhor dia da minha vida. Que dia inesquecível, eu nunca mais vou esquecer desse dia. E o momento do culto, ele tem que ser dessa maneira para nós. Como é que a gente está chegando no culto? Como é que a gente está chegando para ouvir a voz de Deus? Será que a gente está chegando como, é mais um culto? Será que a gente está chegando assim, poxa, eu estou preocupado com o que está acontecendo com o meu trabalho. Vou lá, mas minha cabeça está em outro lugar. Ou então eu estou aqui, o culto está bom, está tranquilo, é um bom culto. Ou será que eu estou como aquele menino, aquela criança? Eu vim preparado para poder falar com o piloto. E o piloto é Jesus Cristo. No momento em que nós chegamos aqui, ansiosos para falar com Ele, ansioso para ver o que Ele vai mostrar para a gente, ansioso para poder ter uma participação maior do que simplesmente chegar, sentar, ouvir, aplaudir, levantar e ir embora para nossa casa e dizer: foi um bom culto. Nós temos que ser como aquela criança. Estarmos atentos, né, para ouvir a voz do nosso Deus. Mas o que a gente pode fazer então para ter o coração como Jesus? O que mais a gente pode fazer para ter o coração como Jesus? Eu digo uma coisa para vocês: cada um de nós já temos. Cada um de nós já temos o coração como de Cristo. Um exemplo, quando nós vamos ao médico, o médico chega e ele fala para a gente assim: primeira coisa, verifica lá, faz a triagem, né? Verifica a pressão, né? Batimento cardíaco, tudo certinho, tal. Daí você senta na mesa e ele fala assim: você bebe? Você fuma? Tem problema de pressão alta? Tem diabetes? Tem algum caso na sua família de pressão alta? Algum caso de diabetes? Mesmo que você não tenha. Por que o médico pergunta isso? Porque isso pode ser algo hereditário, não é? Querendo ou não, isso pode estar ali escondidinho, mas você não tem, e se você não cuidar, aquilo pode acabar se desenvolvendo dentro de nós. E o coração de Jesus é a mesma coisa, ele já existe. Ele está aqui guardado dentro da gente. Mas a gente tem que desenvolver isso. Nós temos que desenvolver esse coração. Nós temos que trabalhar para que esse coração, ele possa vir, possa dar fruto, possa crescer. E com o passar do tempo, nós vamos o quê? Olhando para o espelho e percebendo ali que o quê? Não são mais as nossas atitudes. São as atitudes que Cristo gostaria que nós fizéssemos. As atitudes que Cristo gostaria que nós tivéssemos. Tem um outro exemplo muito interessante, que existia uma vila, nessa vila não tinha energia. E um belo dia chega energia nesse lugar, o pessoal vai lá, coloca o poste, põe um relógio, tudo. Beleza. E com o passar do tempo, aquelas pessoas ali, vinha o rapaz da luz, olhava o contador, marcava, olhava o contador, marcava. Só que tinha a casa de uma senhora que toda vez que o leiturista ia lá, o relógio não andava quase nada. Daí, certa vez, ele resolve perguntar para ela: poxa, mas a senhora não usa a energia que a senhora tem? Tanto tempo sem energia, a senhora não usa, tal? Daí ela falou assim: não, eu uso todos os dias. Todos os dias. Assim que a tardezinha ela está terminando, iniciando a noite, eu acendo a lâmpada, depois que eu acendo todas as velas de casa, eu vou lá e desligo a lâmpada. Ou seja, ela tinha aquilo, mas não sabia usar aquilo. E nós temos o coração de Cristo, e nós temos que saber usar isso. E como nós usamos? Como a gente falou aqui, nos mostrando a Ele, né? Observando a Ele
e estando atento à sua voz. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo ele vai dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa palavra nós temos que ter guardada no nosso coração. A partir do momento em que nós abraçamos o Evangelho, nós dizemos: Senhor, a minha vida a partir de hoje ela é do Senhor. Eu creio em Ti, eu confio em Ti, todos os meus dias estarão diante de Ti. Nós temos que crer que não somos mais nós que vivemos, mas sim Cristo que irá viver a nossa vida. Mas nós temos que quê? Dar o start. Nós temos que fazer isso, começar a girar. Começar a girar. Um carro, quando ele morre, ele pega se a gente empurrar ele. E a nossa vida é assim. O nosso coração ele vai começar a ser transformado quando nós começarmos a empurrar a nossa vida, onde? Na direção de Cristo. Na direção do nosso Deus. E essa direção, ela é algo que nós podemos fazer todos os dias. Todos os dias nós podemos meditar na sua palavra. Todos os dias nós podemos adorar o nosso Deus. Todos os dias nós podemos render graça ao nosso Deus. Podemos buscá-lo pela internet, podemos buscá-lo presencialmente, podemos buscá-lo de maneiras infinitas. Quantas e quantas pessoas hoje não têm essa oportunidade? Quantas e quantos países hoje carecem de meios para que o Evangelho seja multiplicado, para que o Evangelho seja lançado? E esse é um motivo para que a gente agradeça a Deus de termos isso. A gente carrega a palavra de Deus no nosso bolso hoje. Mas Deus quer que nós carreguemos a palavra dele no nosso coração. E para isso nós precisamos estar focados para que Deus transforme o nosso coração igual ao coração de Jesus. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai dizendo: nós os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre nosso rosto. Podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo agir de uma maneira tão grande, agir de uma maneira tão tremenda, que quando você olhar novamente no espelho e refletir, poxa, o que é a minha vida, você possa dizer: a minha vida é a vida de Jesus. A minha vida é aquilo que Jesus determinou que a minha vida fosse. E a partir dessa reflexão, eu quero que os irmãos, assim como eu, tenham refletido nisso até hoje. Pare, é igual linha de trem, né? Pare, olhe e escute. E tente ver, tente fazer uma reflexão, olhar no espelho. O que será que eu consigo enxergar? O que será que as pessoas conseguem enxergar? Será que eu estou refletindo um coração igual ao de Jesus? Será que eu estou refletindo uma vida voltada para Cristo? Tem uma música quem canta é Leonardo Gonçalves. Eu sempre falo isso para o pessoal do batismo, né, quando a gente tem curso, que ela diz assim: Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida outros possam Te encontrar. E faça com que mesmo sem palavras eu fale do Seu amor. Senhor, eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quando nós temos o nosso coração igual ao de Cristo, por onde passarmos, mesmo sem palavras, nós iremos refletir aquilo que Cristo um dia refletiu sobre nossas vidas.
aquilo que um dia nós enxergamos em Cristo, e nós tivemos a oportunidade de recebê-lo, outras pessoas também olharão para nós, não vão nos enxergar, mas vão enxergar uma pessoa enviada por Deus, uma pessoa que reflete o amor de Deus, uma pessoa que reflete tudo aquilo que Jesus iria refletir, demonstrando bondade, carinho, compaixão e principalmente amor por todos que estão ao nosso redor. Mas crer, irmãos, como a gente disse aqui, você já tem o coração de Jesus. Trabalhe para que você reflita isso para outras vidas. Como diz Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Que a gente possa dizer de boca cheia: Senhor, não sou eu mais que vivo, mas o Senhor vive em mim. Não são mais as minhas atitudes, mas as atitudes que o Senhor determina para a minha vida. Vamos ficar de pé.